Oi, galera. Meu nome é Amanda Coronha. Meu nome é Rossi Alves. A gente acabou de sair do palco da palavra aqui na Ler, foi maravilhoso. A gente teve um bate-papo sobre cultura, sobre rap, freestyle, leitura, sobre narrativa em geral e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Um espaço super importante, né, de divulgação da leitura, da escrita e mostrando principalmente para os jovens, para os adolescentes, que há diversas formas de se escrever, de se ler, né, de ser autor. E aí a mesa foi bastante interessante, está com uma cantora, com alguém que entende dessa arte, né, alguém que é profissional, e poder discutir com uma garotada, né, como professores, sobre essas diversas possibilidades que a literatura tem hoje e a partir da rua, ou seja, um espaço que pode ser utilizado de modo democrático por diversas pessoas. Então eu parabenizo a iniciativa e foi um prazer participar dessa mesa. A melhor parte da Ler é quando tem criança, adolescente, jovem, é o mais legal. E aqui ainda nem estão fazendo barulho por enquanto, né? Vamos ver. Vou fazer umas apresentações aqui, depois eu vou dizer do que a gente vai falar. E vamos embora, tá bem? Bom, eu sou um dos curadores da Ler, que é esse evento lindo. Curador é uma das pessoas que escolhe os assuntos que a gente vai falar, convida as pessoas que estão aqui, e aí a gente acaba sendo também mediador, que é quem fica aqui no meio indicando o caminho para o debate. E o debate é uma conversa, né? Civilizada, normalmente, né? Deveria ser sempre. E eu estou aqui também porque eu sou presidente de uma associação de artistas chamada Interartes Brasil, que tem aquela coisinha ali atrás. Nós temos um canal no YouTube, para quem gosta de YouTube e Instagram, que se chama exatamente Interartes Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está gravando todas essas nossas conversas em que eu medio e que eu trago aqui artistas e outras pessoas que participam das nossas conversas. Tá bem? Então, a gente está gravando tudo. Eu vou colocar aqui as temáticas para as nossas duas convidadas. E aí, depois, eu vou até tentar ver se a gente consegue um pouquinho de tempo para fazer para eles fazerem perguntas, né? Talvez seja legal. Tudo bem assim? Tá bom para vocês? Tá satisfatório? Beleza. Tem uma balinha para mim depois? Não come toda, não. Não? Bom, a gente vai falar aqui sobre narrativas, ou seja, a forma de contar histórias, digamos assim, né? Narrativas que acontecem sem ser só na literatura. Existe uma ideia, que é uma ideia de que a literatura pode ser uma coisa pesada, difícil, complicada, e que é uma ideia que não é real. Então, o que a gente quer conversar com vocês é a possibilidade de se compreender a literatura ou a narrativa por outras formas. Por exemplo, pelo rap, pelo hip hop, que são mensagens e digamos assim, uma valorização urbana de contar histórias, a arte do grafite, que também é história por meio de artes plásticas, né? Pictórica, como se fala, e também pela música. Então eu tenho aqui a professora Rossi Alves, que é professora de literatura e saca dessas coisas. E é por isso que ela está aqui para falar com a gente. E estou com a Amandinha Coronha. A Amandinha é só um jeito carinhoso, porque ela não é Amandinha, ela é Amandona, que é cantora, compositora de rap, de pop, e ela gosta dessa linguagem urbana assim também. Então a gente achou que podia ser legal misturar esses universos. Um assim da escola, né? Que a gente precisa entender a importância disso, e também de uma artista que pudesse dizer como isso funciona na prática. Então, o que eu vou querer, para a gente começar, é que a professora Rossi Alves possa dizer o que ela entende, e mais do que ela quiser também, se ela quiser falar outras coisas antes, mas o que ela entende sobre essa possibilidade de narrativas e explicar um pouco isso sobre essa linguagem para tentar capturar vocês. Depois a Amandinha fala e a gente vai seguindo, tá bom? Por favor. Boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui falando de duas formas artísticas que eu amo, né? A literatura e falar também de rap, falar de artes urbanas.
e falar para adolescentes, para crianças. Eu já trabalhei com todas as faixas etárias, já trabalhei, dei aula desde o maternal, hoje eu dou aula na universidade, mas minha vida toda foi dando aula. E eu sou da área da literatura, não só da literatura, eu trabalho também com culturas urbanas. E ligar os dois foi um prazer para mim e foi muito fácil. Eu nunca acalentei essa ideia de que literatura era algo assim pesado, chato, né? É verdade que a gente tem muitas obras que às vezes são trabalhadas fora em desacordo com a idade, com a série do aluno, e que às vezes não estão assim no momento, né, para serem discutidas. Tem alguns temas impróprios ainda, ou maduros demais para os alunos. Mas eu gosto também, quer dizer, eu gosto de literatura, eu gosto de ler, mas eu gosto bastante de pensar outras formas de literatura que às vezes a gente não se dá conta. Ou tão acostumado que está de pensar literatura dentro das enciclopédias, dos livros, das bibliotecas, daquele espaço silencioso, nós nem nos damos conta de que há várias formas de fazer literatura e que elas estão no nosso dia a dia. Que a gente pode entender, por exemplo, um grafite, um Sharpie, para além de formas artísticas, mas formas que também carregam uma narrativa, carregam um discurso, e um discurso que, assim como a literatura, o texto impresso, ele está ali e vai ser completado na troca, no diálogo com o leitor. Então, quando a gente está caminhando pelas ruas e vê outdoors, vê arquiteturas, vê prédios, a gente também está criando narrativa, está criando histórias a partir disso. E aí é interessante também que quando a gente está criando isso, está pensando, a gente também está se colocando como autor, como escritor. A gente passa o dia todo sonhando, né? Assim, várias vezes durante o dia a gente sonha, imagina coisas, fica pensando, como será lá quando eu chegar na lei? E depois, será que eu vou encontrar alguém? Como vai ser? Então, tudo isso faz parte das nossas fantasias, das nossas criações literárias. Então, eu procuro levar para os meus alunos, levar para os debates, eu gosto de entender a literatura a partir de um conceito expandido, não é só aquele livro que a gente pega lá na estante, que muitas vezes é chato, que muitas vezes é grande e é difícil. Mas o rap, a rima de improviso, outras formas, a paisagem do Rio, né, das cidades, elas contêm narrativas e a gente lê e também escreve. Porque a gente está o tempo todo imaginando como vai ser, completando sentido, né? A gente não só recebe, é isso e pronto. Não, a gente intervém também nessa paisagem, nessa narrativa. Então, é um pouco assim, eu gosto de pensar a cidade, né, como assim um grande livro. E a gente está ali, ora ouvindo, ora lendo, ora compondo. Um pouco isso. Olá, gente. Muito obrigada, primeiro de tudo. É um prazer estar aqui com duas pessoas tão maravilhosas, inteligentíssimas. É muito aprendizado para mim também, assim como acho que é para vocês ouvir isso tudo que ela acabou de falar. De novo, meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos. Eu faço cover no YouTube desde que eu tenho 15. Comecei nessa época que todas as meninas, todos os meninos começaram a gravar também. E eu estava, desde então, procurando uma forma de me expressar mais e parar de fazer os covers, parar de imitar as pessoas, encontrar minha própria identidade, encontrar minha própria narrativa. E aí eu comecei a escrever e me descobri compositora. E absolutamente tudo me inspirava se eu tivesse aberta, se meus sentidos estivessem abertos, meus olhos, meu ouvido, se eu tivesse disposta a me doar para aquilo. Então, hoje em dia eu acho engraçado, porque eu olho para pequenas coisas, eu olho para vocês e me dá vontade de escrever, me dá vontade de pegar meu caderno. Eu recomendo, e eu tenho muito esse hábito de andar com um papelzinho na bolsa e desaguar tudo que vocês estiverem sentindo, gente. Sério, vocês são cabeças pensantes, maravilhosas, jovens, com cheias de ideias,
modernos e muita inspiração e muita gente em volta, muita vivência. Então escrevam bastante sobre tudo que vocês pensam, sobre tudo que vocês veem. A música, para mim, é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu agradeço aos céus por ter recebido um dom e poder exercer esse dom. E é um espaço de muita troca, de muito respeito, de muita conversa, de se abrir, de falar coisas que você talvez nunca pensou em falar, de conhecer pessoas que você nunca conheceu. É muito lindo, é muito rico. Então, o que mais que eu posso falar sobre isso? Se você quiser. Eu tô esperando a aula que ela vai me dar aqui de rap, de freestyle. Meu sonho, gente, sério. Porque quando eu escrevo, é muito louco. Parece que eu estou psicografando, parece que eu estou recebendo palavras do além. Eu não trabalho muito com isso da inspiração. Eu chego, sento e começo a escrever. Graças a Deus, funciona assim. Quando vem a inspiração é muito bom também. Mas eu acho lindo. Eu comecei a cantar. Meus primeiros vídeos no YouTube foram de músicas de rap. Eu tinha uma dificuldade tremenda de aceitar as músicas que eram muito curtas, que eram muito repetitivas. Então, o rap e o freestyle sempre brilhava muito na minha cabeça nesse sentido, que era sempre tudo muito diferente e muito rico. Então, eu lembro que quando eu comecei a escrever, com 15 anos, eu escrevia rap durante minhas aulas de química. Sim. Imagina só. Vocês ainda não têm aula de química, né? Ainda é ciência. Já é química, já? Alguns, só lá, né? Então, meninos, quem tem aula de química pode escrever o que quiser no verso da tabela periódica, que fica bonito. Inspiração da Amanda essa. Não, mas aí eu fazia a lição, aí quando acabava, virava e começava a escrever. Eu guardei todos esses papéis até hoje. É muito engraçado ver essa evolução da escrita, de tudo, mas sempre foi muito referência para mim, porque eu adorava essa quantidade de palavras que eu podia usar numa música só, sabe? Não era aquele formato de sempre. Eu gostava de músicas gigantes, de 7 minutos. Pô, Mano Brown faz música de 7 minutos, todo mundo sabe de cor. Então, é inspiração até hoje. Eu sempre dou um jeito de colocar um pouco de rap, um pouco de fala nas minhas músicas, poesia, enfim, é isso. Vamos conversando. Os menorzinhos sabem o que é rap? Essa palavrinha R-A-P, sabem? Rap é uma sigla que se chama, que quer dizer Rhythm and Poetry, ou seja, ritmo e poesia, no inglês. E aí virou uma expressão cultural, né? Diga. Claro, claro. Isso. Então, o rap no inglês, né, que é o Rhythm and Poetry, significa o quê? Que basicamente a ideia é você ter um ritmo e você falar coisas, né? E por que poetry? Porque é a palavra para poesia, né? Então, seria o ritmo e a poesia. Então, você vê que no nome na forma de expressão, já é um nome bonito, né? Já é um nome bonito. E o que a Amandinha está dizendo? Ela está dizendo que ela não gostava das músicas que são, digamos, convencionais, assim, digamos, do pop ou dessas formas, né, contemporâneas que a gente tem, mais padronizadas, que são: primeira parte, conta uma coisinha, segunda parte, um refrão repetido. E são fórmulas, essas músicas se fazem com fórmulas. O rap, ele não é tão baseado em fórmulas, então ele permite que vá havendo um improviso e que a pessoa vá cantando e contando histórias na perspectiva dela. Por isso que é uma narrativa importante, que é contar uma história com ritmo e com música, né? Eu vou passar de novo para você, Rossi, para você, de repente, falar um pouco, aproveitando o gancho do que o nosso amigo Hugo falou. Quer dizer, ele falou rap em inglês é R-A-P, e em português, se a gente pegar R-E-P, é de repente, que é uma outra forma também popular de se contar histórias, com a música também baseada no ritmo, não é? Então, assim, se a gente fosse ter uma visão de fora para dentro, o repente era o nosso rap, né? Mas a gente pode fazer o seguinte: o rap é que é o nosso repente, né? De fato. Então, eu vou passar para você falar um pouco, talvez, sobre essa questão e explicar para eles a coisa do freestyle também. Eu observo muito essa produção literária nas rodas de rima e nas batalhas, né? Batalhas de rima, batalha do conhecimento, batalha do real.
E eu trabalho nisso há muito tempo, quando esse movimento era assim bem pequeno, havia cerca assim, sei lá, de 15, 20 rodas culturais no Rio, né? E me chama a atenção dentro do movimento que a gente sabe que o hip hop, né, o rap como um dos elementos do hip hop, ele é um movimento que veio dos Estados Unidos. Mas a forma como ele se desenvolve no Brasil tem as suas particularidades, né? A gente não recebe uma cultura e está pronta e vai disseminá-la daquela forma. Então, tem, assim, umas características, né? Uns aspectos abrasileirados. Eu comecei a trabalhar, logo que eu descobri as rodas e me apaixonei com o CCRP, que é o Circuito Carioca de Ritmo e Poesia, e os MCs que participavam desse coletivo, eles faziam questão de descrever rap com porque eles defendem que o nosso rap, né, essa música, ela recebe mais influência do rap, da cultura nordestina, da cultura brasileira, ou seja, não negam que ela veio dos Estados Unidos, né, que faz parte de um movimento maior e que tem muita gente importante, que criou, que contribuiu ricamente para a cultura, mas entendem que aqui ela vai ter aspectos diferentes, ela vai ficar brasileirada. E aí eu também escrevo normalmente rap com né? Principalmente para me referir a determinado tipo de produção. Então, tem essa filiação, sim. Não há, assim, um consenso, dizer que todo MC, todo artista defenda, né, essa influência forte vinda do Nordeste, mas há uma boa parte de artistas, de produtores culturais, de hip-hop, né, das rodas culturais, batalhas de rima, que faz questão de defender essa filiação brasileira, né? Eu gostei quando a Amanda falou assim, e de repente eu comecei a escrever, vocês podem escrever. Isso é super interessante, que esse movimento, por exemplo, das rodas culturais e das batalhas de rima, além de ocuparem o espaço, sobretudo em lugares que às vezes há pouquíssimos equipamentos culturais, como teatro, biblioteca, cinema, então ali se torna um espaço de lazer, então tem uma função muito importante, mas eu acho também que ajuda nessa literatura, porque eu acompanho assim, vários desses MCs aí hoje que estão super famosos, eu conheci quando eles estavam batalhando, perdendo uma ou outra batalha de rima, não tinham ainda o Felipe Ret, o PK. Então, eu percebo que esses espaços funcionam como oficina, porque a pessoa chega lá, às vezes, eu não sei rimar, eu não sei escrever, mas aí ela vê que tem outro MC lá rimando, o MC famoso que estava no palco, de repente está lá, ao lado dela, rimando, que o vizinho, né, que o irmão estão rimando, e aí eles se sentem incentivados a participar, a entrar nessa produção, e está fazendo literatura, sim. Né? É lógico que assim, não existe hoje ainda um super reconhecimento de quem está fazendo seu freestyle lá na roda de rima, na batalha, que é escritor. Mas há muita gente também que já defende isso, que acredita nisso. Eu escrevo sobre isso, eu converso sobre isso com meus alunos. Eu tenho vários alunos, alguns MCs, outros não, que escrevem sobre isso. Então, é um espaço que dá oportunidade também, porque literatura não é só sentar e escrever. Não é? Então, se você sabe rimar, se você está falando, se você está cantando, você também está fazendo literatura. Isso tem que ser reconhecido. Né? Então, a gente devia estudar isso na escola. Eu dou aula na universidade. Então, lá a gente estuda, mas deveria estudar lá desde as primeiras séries, porque aí você também vai saber que pode ser autor, que pode ser artista, como a Amanda falou. Eu não queria só fazer cover, eu queria escrever também. E descobri que eu gosto de estilo, de letra longa, com poesia, e aí cada um vai descobrindo o seu espaço também. Então, eu acho super importante esse movimento das ruas, porque traz para perto da gente, eu não sei fazer
rima nenhuma, não escrevo um verso. Mas também nunca A gente ia quis. pedir já. Também nunca quis. Mas tem gente que às vezes pode se sentir tocado. Poxa, eu gosto disso. Ele está escrevendo, ele está rimando. Vou tentar também, né? Então, junto com vizinhos, com amigos, é mais fácil começar assim, né? Até depois ir para um super palco, né? Aqui eu acho que, não sei se é sábado ou domingo, vai ter a Batalha do Conhecimento do Marechal, né? Mas muitos desses MCs que vão participar começaram lá na roda de rima, né? Na praça, perto de casa. É assim que a gente começa a produzir, como a Amanda falou. Você falou que não escreve, que não faz rima, mas você é professora, você faz um freestyle todos os dias da sua vida. Toda hora. Entro na sala de aula, improviso todo dia. Explica para eles o que é o freestyle, Amandinha. Então, gente, freestyle é aquele modo de se expressar, não necessariamente cantando, que você simplesmente jorra tudo que aparece na sua cabeça. Então, qualquer coisa que apareça na minha frente agora, eu posso falar do sapato dela, do cabelo dela. Vocês já entraram no metrô e tem aqueles caras que chegam e falam do seu olho, do seu cabelo, e começam a realmente improvisar. É muito rico, é muito libertador você falar exatamente tudo que vem na sua cabeça, que você recebe, rimando ainda, mais difícil. Eu, como cantora e como compositora, eu me atrevo, às vezes, a fazer um freestyle. Por acaso, eu pensei que eu não fosse falar dele, mas eu estou namorando um menino que ele faz um freestyle direto, ele faz em inglês, porque ele morou fora. E é muito lindo ver que ele simplesmente desliga e está falando tudo que aparece na cabeça dele. Às vezes ele nem lembra. É muito louco, às vezes ele nem lembra do que ele falou, sabe? E ele fala coisas tão lindas, eu gravo ele várias vezes para você ouvir, porque é tudo que está guardado na sua consciência, que às vezes você não consegue falar, e é uma forma de arte linda, sabe? Você é praticamente seu próprio psicólogo, você está se ouvindo, você está deixando acontecer, deixando fluir. Acho que a gente perde muito pouco tempo da nossa vida deixando fluir as coisas, falando exatamente o que você quer falar, cantando do jeito que você quiser, sem se preocupar em afinar, sem se preocupar com notas musicais. É livre, é completamente livre e democrático. Qualquer um pode fazer, vocês podem fazer na roda, no intervalo do colégio. Escolhe um tema, começa a falar o que vocês quiserem sobre esse tema. Se rimar, melhor ainda, porque vai ter uma cadência, vai ter um flow. Se tiver algum amigo que toca violão, eu vou sempre incentivar vocês a se libertarem de qualquer julgamento, de qualquer coisa. Só falem tudo o que vocês quiserem. Existe uma ideia, né, Amandinha, que para quem, por exemplo, não toca instrumentos ou não canta, não se reconhece cantando bem, né, de que é uma coisa muito difícil. Pode ser muito difícil você ser um grande instrumentista, você ser um grande escritor, você ser um grande cantor, como também é muito difícil você ser um grande professor, você ser um grande médico, advogado ou qualquer profissão que você venha escolher. Um grande açougueiro, tudo você precisa de estudo e entendimento. Às vezes formal na escola, às vezes da vida, né? Às vezes pela experiência, empírico, é uma palavra que se refere a isso. Então, o importante é a gente pensar o seguinte: para ser profissional, para você ser uma pessoa muito boa no que você faz, você precisa de muito estudo e dedicação. Mas para que uma coisa que você faça seja o seu hobby, seja algo que te dê prazer, só tem uma coisa que você precisa fazer. Fazer. Então não tem nenhum problema você cantar mal se te liberta. Não tem problema você contar uma história que alguém ache feia se você fica feliz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não devia falar tanto que eu sou mediador, não tenho que ficar tomando tempo. Mas como a gente tem um público especial hoje, né, com duas faixas etárias diferentes, mas um público que adere muito ao que a gente fala, eu adoro tocar instrumentos. A Amandinha vai sempre na minha casa, a gente canta, toca, ela é uma baita cantora. Aí eu toco piano, violão e tal. Mas eu não toco bem, eu toco ali, né? Às vezes, quando eu comprei o piano, que faz algum tempo, eu ficava tocando e a minha esposa, ela não toca nada de instrumento. Então, às vezes, eu estava no piano, viajando assim, tocando uma coisa, e ela chegava e me interrompia. Vem ali tomar um café. Eu preciso falar uma coisa. Aquela conta, não sei o quê. E me interrompia quando eu estava curtindo, tendo muito prazer com aquilo. E aí eu fui ter uma conversa com ela. Eu disse: meu amor, deixa eu te dizer, se eu estiver lá tocando
de olho fechado, viajando. A mesma coisa que acontece quando eu estou escrevendo, né? Mas ao escrever ela reconhece como trabalho. Como eu sou professor, ela reconhece como trabalho. E aí eu tive que explicar para ela, e ela continuava me interrompendo. Até que um dia eu falei para ela, senta aqui no piano. Aí ela sentou. Fica aí brincando só de tocar as notas. Aí ela ficou lá tocando umas notas. Aí eu saí. E ela ficou distraída ali. E aí eu voltei, bum, dei um susto. Ai, isso é um susto, eu estava aqui concentrada. Então, é o que eu sinto quando eu estou tocando. Aí ela diz, mas você não é, sei lá, o Beethoven? Assim, quando eu estou tocando, eu sou melhor que o Beethoven. Quando eu estou me ouvindo, o Mozart não está nem perto de mim, nem nenhum compositor, porque eu estou ali viajando nisso. Então, o apelo aqui para vocês é o seguinte, sejam o artista, o escritor que vocês gostem, no momento que vocês tiverem a potencialidade. Cada um de vocês aqui pode contar para a gente o que é a experiência de estar nesse lugar, né? Não precisa contar do calor, isso a gente dispensa, né? Mas a experiência de estar nesse lugar, e cada um vai contar de uma forma diferente, de acordo com a sua visão do mundo. Cada um de vocês vê o mundo de uma forma diferente. O azul de cada um é diferente. O azul que eu vejo na sua camisa não é o azul que você vê. Ele é, mas não é, né? Porque é um jeito diferente. Então, eu acho que um pouco do que é importante a gente passar para vocês, eu já vou parar de falar para sempre, é só isso, que realmente vocês têm que se estimular a escrever, a fazer uma rima, a cantar, fazer uma brincadeira. Está tudo certo, está tudo certo. E se alguém não achar bom, só para criticar, é só não ler ou não ouvir, né? Ah, eu não gostei do que você fez. Ué, não tem problema, é só não ouvir. Pode só ir embora, está tudo certo para você, né? Fica todo mundo feliz. Claro que crítica a gente aceita, né? Vamos falar um pouco sobre a batalha de rap. O que significa a batalha? Estou falando certo? Batalha de rap? Estou? Fala sobre isso, que você entende. E eu não, eu sou só um ouvinte. Fica conhecido como batalha de rima, né? E tem vários tipos, tem sangue, tem batalha de conhecimento, de imagem. A mais famosa é a batalha de sangue, né? As pessoas gostam muito. E quer dizer, o freestyle ele está ali. Ele faz parte, é o elemento principal da batalha. Ele também está na roda de rima, porque quando a gente chega lá numa batalha, numa roda de rima, é tanta MC, é tanta gente que gosta de rap, né, que está lá treinando, que a gente vê também várias rodinhas, né? A gente não tem o freestyle, a rima só lá no palco. A gente tem aquelas rodinhas, ficam aqueles grupos de amigos treinando, rimando. Eu costumo, assim, usar para diferenciar, eu trabalho com, assim, tem esse freestyle que é mais recreativo, né, que não tem intenção direta de uma competição. Então, assim, a gente está lá esperando a atração e está a garotada lá rimando, fazendo uma roda de rima, né? Até dizem que começou assim no Rio de Janeiro. E tem aquele freestyle que é competitivo, que é o da batalha. E aí o interessa ser o primeiro colocado, né? Mesmo que não tenha nenhuma premiação além de ser o primeiro colocado e divulgar depois aquilo nas redes sociais, né? Mas esse freestyle assim, é o improviso. A Amanda falou assim, eu vou escrevendo, você pode pensar e sair escrevendo sem essa preocupação de rimar, se rimar é melhor. Então, é assim, quando eu entrevistava os MCs, eles falavam assim, não sei, vai acontecendo e eu me esqueço. Eu depois não sei o que eu fiz, não sou eu estava incorporado, é uma coisa divina. Então, mas o fato é que tem ali uma ordem, né, uma organização que é agradável. A gente gosta daquele discurso, né? Por isso que tem um público enorme para as batalhas. E aí tem esses dois tipos e tem essas batalhas, a batalha do conhecimento, que vai acontecer aqui, por exemplo, ela parte de algumas ideias, né, de alguns tópicos que são colocados num quadro, e aí os MCs têm necessariamente que escolher um ou mais
uma ou mais palavras daquele quadro e usar na rima, que dura, pode ser de 30 segundos ou 45. E tem a batalha de sangue, que é um improviso que normalmente consiste em usar elementos do adversário. Então, tem lá 2 MCs rimando e um vai falar do cabelo do outro, do corpo, vai xingar, vai trazer aqueles segredos, que às vezes são amigos, sabem muito um do outro, e aí, na hora da batalha, utilizam aquele segredo também, porque a ideia ali é esculachar o outro, não é? Então, quanto mais o outro for ridicularizado, e naquele discurso tiver uma rima, tiver um flow, né? Então, é mais provável que aquela pessoa, que aquele MC seja o campeão. E aí, esses são os tipos mais conhecidos, né? E o que eu percebo é que a batalha de sangue, talvez porque assim não tenha tantas regras, né? Seja uma batalha mais brincalhona, é a que o público mais gosta. Mas tem outras semelhantes à Batalha do Conhecimento também, que precisa, assim, de ter elaborado uma ideia, né? Desenvolver melhor um tema e esse esculacho, não é? Essa forma de desconsiderar o outro, aí já não conta ponto. Na Batalha de Sangue, isso é um ganho. Nas outras batalhas, não. Você quer falar, Amanda? Sobre uma outra coisa que me surgiu enquanto você falava sobre isso, sobre nessas batalhas e tudo mais, nas composições, a importância da leitura e do estudo, porque a quantidade de palavras requintadas que são faladas, a quantidade de fatos históricos, fatos políticos, é um reflexo da sociedade, né? O freestyle, essas batalhas, é muito lindo de assistir. Uma coisa que eu faço como compositora, sempre que eu estou lendo um livro, eu gosto muito de ler, sempre com marca-texto, pintando as palavras que talvez eu possa usar numa música. Isso me chamou muito a atenção. Mas eu nunca fui numa batalha de rap, vou até te perguntar. Depois eu quero muito assistir, deve ser muito inspirador. Os MCs, eles têm fontes diversas, né? Alguns dizem assim, eu leio até dicionário. Porque quanto mais rico o vocabulário, melhor, né? Tem que rimar. Amor com dor é muito previsível. Se o MC chega lá e amor, ele vai e tira estupor, é uma palavra diferente, normalmente o público fala, oh, aí começa a gritar, oh, e às vezes aquilo já dá vitória para o MC, porque ele usou uma palavra diferente, entendeu? Porque fez uma crítica daquele tipo. Então, alguns dizem, eu ouço muita música e presto atenção nas músicas, eu gosto de ler dicionário, eu gosto de ler, e tem gente que diz que não gosta de ler esse livro tradicional, mas faz outras leituras, né? A gente lê o tempo todo, a gente não lê só quando pega o livro, né? Espero, assim, que essa ideia que a gente está discutindo aqui, espero que vocês carreguem, né? A literatura não está só naquele livro da prateleira. Então, a gente está lendo o tempo todo, quando está nas redes sociais, a gente está lendo quando está no WhatsApp, tudo é texto, né? E são espaços em que a gente também pode adquirir um vocabulário melhor, ter ideia para fazer rima e outras composições aí diversas. Só fazendo um comentário sobre isso que vocês falaram, sobre marcar os textos e as formas de se ter acesso, né, às narrativas, né? Narrativa, portanto, histórias sempre, né? Quer dizer, pode ser um livro, pode ser um WhatsApp, pode ser o que for. Esse microfone está dando uma... Cadê o meu amigo? Esse aqui deu uma pitadinha aqui. Você consegue tirar um pouquinho, acho que... Cadê ele? Está ali? Melhorou? Deu uma pitadinha, não sei, acho que é o agudo um pouquinho. Melhorou, valeu. Me perdi. Das narrativas. Pois ontem a gente fez uma mesa aqui à noite, tarde e noite, com a Cássia Kiss, que é uma atriz de televisão, teatro, e que ela tem uma peça sobre o Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um poeta incrível, incrível, e que todos vocês deviam ler, porque ele transforma, ele ressignifica o vocabulário, as palavras de uma forma linda, de modo que toda criança é capaz de compreender o que o Manuel de Barros
fala. E por que eu estou fazendo publicidade do Manuel de Barros? Porque já merece, de toda forma, que é um dos grandes poetas que a gente tem e que está sendo redescoberto, mas porque ele tinha essa capacidade de conhecer as palavras, ir à essência das palavras e saber o significado delas da melhor forma possível. Reparem, quando a gente olha alguém que a gente entende que é uma pessoa culta, que sabe das coisas, é porque aquela pessoa conhece mais palavras e coloca as palavras no lugar certo e se expressa bem, não é? E quando a gente não consegue se expressar, que a gente diz, aquela coisa, aquilo eu queria dizer, mas eu não consigo, porque a linguagem e a forma da gente se expressar, ela vem depois do nosso pensamento, da nossa percepção do mundo. A gente percebe o mundo, depois a gente diz o que a gente percebeu. Às vezes a gente consegue, na nossa abstração, entender o mundo pelas palavras que a gente fala. Mas tem coisas que são fáceis de definir, né? Isso aqui é uma mesa, porque a gente convencionou que o nome disso é mesa. E se eu chamasse isso de cavalo? Como é seu nome? Letícia? Letícia, já pensou se eu chamasse isso aqui de cavalo e essa cor fosse azul? Aí você ia dizer, a água está em cima da mesa branca. Eu ia dizer, não, está em cima do cavalo azul. A gente não ia se entender, né? A linguagem é pública, não é privada. As palavras não têm o sentido que a gente quer. Tem o sentido que a gente quer quando a gente cria o sentido para dar um sentido novo, mas elas têm um sentido que está no mundo, né? Então, acho que eu faço eu disse que eu nunca mais ia falar na vida, menti, né? Mas para dizer um pouco que nas linguagens populares a gente consegue ter o significado de palavras que talvez nas artes mais eruditas ela não se coloque, não é? Então, isso é muito importante para vocês poderem compreender dessa forma assim também. Quer falar um pouquinho do repente, da embolada? Quer dar uns comentários para eles, assim, breves, né? Assim, não precisa ser nada muito elaborado. É uma prática, né, que ficou durante muito tempo muito restrita, né, a algumas regiões, né, alguns lugares do Nordeste, alguns espaços do Brasil. E eu acho que o que eu percebo com esse movimento, esses MCs aí, super jovens, rimando, é que eles sentem necessidade de trazer, né, de pensar essa cultura que vem, sobretudo, do Nordeste e começam a conhecer. Porque foi falado aqui, é importante que a gente tenha um vocabulário, faça leitura, eu gosto de marcar. E aí, o artista, né, o MC, aquele menino, aquela menina que está tentando ser MC, ele acaba também buscando outras formas de cultura e buscando essa forma dos rimadores, né, do Nordeste, para aprender também, né, porque é maravilhoso. Eles também tiram as palavras, assim, organizam as palavras do nada, é um improviso também. E aí tem muito da experiência de vida deles, mas tem também um estudo, uma experiência, uma observação do cotidiano, né, para organizar o discurso daquela forma. E isso era uma cultura que era um pouco esquecida no Sudeste, mas eu tenho visto que tem ganhado uma importância, já que as pessoas estão considerando que o movimento está crescendo, as pessoas precisam se especializar, e alguns movimentos que já estavam aqui no Brasil antes dos anos 80, principalmente, né, quando o hip-hop começou a crescer por aqui. Então, são movimentos que têm contribuído. Eu acho que um tem sido parceiro do outro, tanto que às vezes a gente vê artistas, né, como Emicida, Criolo, rappers já famosos e gravando com o repentista, o próprio Rapadura. O Rapadura é do Nordeste, é um MC que transita por aqui sempre, faz sucesso, tem um rap maravilhoso. Então, está juntando ali os ritmos, né, e a prática a metodologia é muito parecida. Eu queria fazer só uma observação,
Porque eu acho que a gente não pode esquecer de dizer que se esse movimento das rodas e batalhas está ajudando uma garotada, né, os jovens a rimarem, a se tornarem artistas, não só MC, né, que vai para lá também se tiver tinta, grafita, né, tem performance, teatro, tem outras artes ali também, não é só rima, né? Mas é também importante porque as mulheres também, né, custaram tanto encontrar um lugar nessas artes de rua. E agora a gente consegue ter várias mulheres participando. Aqui, por exemplo, né, parece bobo, mas tem 2 mulheres falando de rap. E antes não, até poucos anos, gente, isso não era possível. Falar de rap, né, falar de arte urbana... 2 mulheres que entendem e um homem no meio que não entende. Entende também. Então, falar de arte urbana, falar de rap, né, falar do movimento hip-hop, se pensava em homem. Agora não, a gente tem MCs famosas, tem uma garotada, né, se colocando nas rodas e batalhas. Eu precisei de 3 anos na rua, circulando batalhas, para encontrar uma batalha de rima, que foi lá no Mar, Batalha do Conhecimento com o Marechal, com 2 mulheres no mesmo dia, né? E agora não, a gente está conseguindo isso. Vai para a rua, a mulher não quer só ficar lá gritando, ô, é esse, terceiro. Não, ela também quer fazer poesia, ela também quer fazer rap, e ela pode. Sensacional. Vamos fazer uma coisa, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém está com uma curiosidade muito grande, assim, que queira fazer uma pergunta? Mesmo quem fica falando todo o tempo ali na primeira fila também pode fazer pergunta, né, pessoal? Quem cai da cadeira também pode fazer pergunta, né? Querem fazer pergunta? Não? Nenhuma, tá tudo claro? Quem gosta de rap? Vocês também? É? Vocês são do... É? E sabem fazer? É? Muito bem. Faz, Hugo, faz uma pergunta. Estava mais para as crianças, mas vou deixar você fazer. A cultura tribal dos africanos é muito oralizada. A diáspora africana influencia no rap? Gente, ele está... Claro, tem uma influência, claro, sim, porque se considera culturas que também foram subalternizadas e ainda são subalternizadas, marginalizadas, né? E que migraram, né? Que não puderam, muitas vezes, se desenvolver ali no seu local de origem. Então, o hip-hop também é pensado como uma prática diaspórica, ou seja, de pessoas que tiveram que fazer longos deslocamentos, que estão buscando mais recentemente, quer dizer, que estão conseguindo seu empoderamento, um lugar, né, para expressar suas artes, seus sentimentos, e que é uma cultura que foi abafada durante muito tempo, né? A cultura hip-hop é mais recente, mas é uma cultura que nasceu basicamente com os negros, né, dos guetos. Então, sempre que a gente está pensando numa cultura que vem desses espaços marginalizados, uma cultura que ainda não tem grande reconhecimento, faltam editais, falta dinheiro, não é? Tem muita repressão à ocupação nas ruas. Então, a gente está falando de uma cultura muito similar, sim, né, de uma cultura de grupos que só muito recentemente, estão conseguindo um espaço para se colocarem. Obrigado. Só para a gente terminar. Bom, vocês entenderam a questão do que é a diáspora? É você sair do seu local e se espalhar pelo mundo, do seu lugar de origem. Assim, meio mal explicado o que eu falei, mas basicamente isso, né? Então, a pergunta do Hugo era se a diáspora africana, ou seja, o fato dos negros africanos terem saído e ido para vários lugares do mundo, se isso influenciou ao rap. Isso foi respondido. Eu não vou fazer a resposta, porque ela já está respondida. Para a gente terminar, porque a gente já estourou o tempo, como acontece nas mesas que eu medio, eu vou pedir para a Amandinha dar uma palha, para ela cantar um pouquinho para vocês. Ela tem um canal lindo no YouTube, que é... Amanda Coronha.
Amanda Coronha. Então vocês vão lá seguir o canal da Amandinha e vão seguir o nosso da Interartes, que é @InterartesBrasil. Vai ter um monte de poemas lá com artistas que vocês vão reconhecer e vão gostar. A gente começou agora, tem 10 dias, tem outros programas. Isso aqui que a gente está gravando vai estar lá, mas terá os poemas bem curtinhos, todos muito bonitos, acho que vale a pena. Então, oi? Coronha com NH. Amandinha Coronha para vocês. Gente, eu tava pensando numa música aqui que eu pudesse cantar e pensei que gostaria de cantar uma música de rap também. Pensei em Deixe-me Ir, do 1 Quilo. Vocês sabem cantar? Não? Então tá. Quem souber vai cantando comigo. Vou fazer só um pedacinho, óbvio, senão de ficar aqui. A música é gigante. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia eu te encontro nessas suas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que você volta. Tempo mostra nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais minha. Então diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos. Desculpe se eu não fui sincero, mas... Vamos pro refrão? Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor, porque lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar e se amar. Obrigada, gente. Que delícia. Um agravante, meninos. A Amanda começou a cantar assim, a capela, sem instrumento nenhum. E vocês sabem que quem canta com instrumentos acaba escondendo umas imperfeições ali nos instrumentos, né? Quem canta a capela sem nada de acompanhamento é que canta de verdade. Ela começou a fazer assim, por isso que ela é abusada. Ela canta aqui, pode não ter nada, pode estar o mundo caindo aí, ela está cantando lindamente. Por isso que eu sou fã dela, maravilhosa. Essa mesa foi incrível. Professora Rossi Alves, Amandinha Coronha, vocês, obrigado, foi lindo. Espero que a gente se veja logo. E ano que vem a gente vai tentar trazer uma batalha de rimas aqui. A gente tentou, não conseguiu data das pessoas que vinham. A Amandinha trabalhou para isso, não conseguiu. Mas ano que vem na Ler vai ter batalha de rimas. Obrigado vocês, meninos. Beijo.